Amém, gente? Amém. Opa, graças a Deus. Gênesis capítulo 45, abra sua Bíblia, por favor. Já disse para vocês, já compartilho, que pregar para mim nunca foi algo muito fácil. É sempre muito honroso, mas nunca muito fácil. E em descobrir, em saber, em entender. Gênesis capítulo 45. Aquilo que o Senhor tem para nos trazer, aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração no dia de hoje. Muitos de nós estamos aqui com a expectativa, com um desejo tão grande que o Senhor falasse com a gente. E ser o responsável por esse momento, só mesmo debaixo de muita dependência do Senhor. E eu, na minha oração, é que a palavra do Senhor fale com você de forma muito especial. E se eu não atrapalhar, seria já algo fantástico da parte do Senhor, né? Falo sobre aspectos de libertação através das nossas responsabilidades. Eu falo sobre caminhares e movimentos de libertação pessoal através das nossas responsabilidades. Eu acredito muito em intercessão. Eu acredito muito que as pessoas orando umas pelas outras, muito pode pela sua eficácia, é bíblico aquilo que a oração é capaz de fazer. Mas eu não consigo desconsiderar a outra verdade sobre isso. O que nós faremos? A palavra em Atos capítulo 2, o que faremos? Diante das orações, diante do que ouvimos, diante do que sabemos, diante do que vivenciamos. O que fazer? Já sabemos que nós somos uma construção. Nós não somos o que somos hoje. Nós somos o que está construindo no decurso de tantos anos. No meu caso, 44 anos de uma construção. Então eu caminho para os meus 45 anos de idade. Eu não sou o que eu sou hoje. Eu sou uma construção de 44 anos. Então muita coisa aconteceu, muita coisa ocorreu. E essa construção, ora desaba, ora precisa de reforços, ora pilares que eu pensava que não poderiam ser removidos, são removidos sim, e não cai para a glória do Senhor. Aquilo que eu pensava que era o meu esteio, não é. Aquilo que eu pensava que era a minha segurança, nunca foi. E Deus começa a remover pilares errados, para que a gente entenda os que realmente sustentam uma vida. E lidar com o passado sempre é um desafio para todos nós. Nós acreditamos que quando o Senhor Jesus nos visita e nós somos agora regenerados, a bênção da regeneração, de nascer de novo, não impede a certeza da santificação e a realidade da santificação. Sermos transformados de glória em glória e andarmos em novidade de vida. Então muita coisa na minha vida, na sua vida, já foi vencida. Outras ainda estão em processo. Muitos de nós ainda travamos lutas em determinadas áreas. Outras já foram vencidas. Outras surgiram e a gente nem esperava que precisávamos lidar ainda com batalhas nessa área. Nós somos pessoas que não paramos de guerrear. Construções que precisam ser edificadas. Mas construções edificadas a partir de hoje, elas precisam ter uma postura correta diante do seu passado, diante daquilo que aconteceu. Fiquei rememorando algumas mensagens e percebi que algumas coisas que nós vamos refletir hoje não são novas para nós. Mas eu sempre acredito que as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, elas não precisam ser novas. Elas precisam receber o poder do Espírito para que elas se façam novas. Muitos de nós aqui já lemos a Bíblia toda. Então não haveria um texto então que você não tivesse mais surpresas, mas pelo poder do Espírito a gente se surpreende com a sua palavra, porque hoje a palavra se renova para a gente, ela se faz nova para a gente. Não é? E nisso ela vai tratando coisas que a gente até pensava que não precisava mais tratar, e Deus faz isso. Um personagem que me ajuda muito a lidar com o passado é José. E José é um grande professor no Antigo Testamento e em toda a história da vida do povo do Senhor. Vamos ler Gênesis capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se.
Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me havedes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vamos ler essa frase juntos? Para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Só até aqui, continue com a sua Bíblia aberta, depois a gente vai dar uma olhada nos outros versículos. José, por volta de seus entre 14 e 17 anos de idade, ele foi vendido pelos seus irmãos. Acho que a maioria aqui, todos sabem a história de José. E aqui já é um homem feito, já é um pai de 2 filhos, já casou. José, ele teve uma faixa da sua vida preso por uma forma injusta, foi vendido pelos seus próprios irmãos. E aqui é o reencontro, gente, daqueles que fizeram mal com você, daqueles que fizeram um dano tão irreparável na sua vida. E aqui é o grande encontro. Por entender que muitos de nós já sabemos a história de José, eu me apego a alguns princípios para nós aplicarmos às nossas vidas. Quais são os movimentos que nós precisamos ter para uma libertação pessoal, na perspectiva da responsabilidade minha? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa tratar tudo com muita honestidade. Em primeiro lugar, seja honesto. Onde é que eu encontro honestidade nesse texto? Faça sair da sala quem não tem nada a ver com o assunto. Faça sair da sala quem não tem nada a ver com o assunto. José, no versículo 1, ele faz sair da sala, ele como governador, ele como senhor, ele tinha muitos servos. Sai todo mundo, só fica os meus irmãos. Por quê? Porque o assunto que eu tenho que tratar é só com os meus irmãos. Não envolve outro. Fico pensando, às vezes, em rede social. Eu não tenho Facebook, não tenho rede social, mas assim, dá para perceber em alguns relances, até mesmo nesse tal de WhatsApp. Eu também não tenho tempo assim, de ficar olhando perfil, não sei o quê, aquelas coisas, né? Para mim é um mundo realmente bem... Para mim é só responde quando dá para responder e ler. É só isso. Mas eu vejo, às vezes, alguma coisa assim, em tristeza profunda. O nome, aí está assim, em tristeza profunda. Aí o outro diz assim, decepcionado. Magoada. Tem esse negócio debaixo do nome. Eu fico olhando aquilo, você está querendo chamar a atenção de quem? Na verdade, por que plateia? José não precisou de plateia. José não deu showzinho na frente de servos. José tira as pessoas, só fica irmão. Escuta, para você tratar do seu passado, seja honesto. Pare de atacar outras pessoas que não tem nada a ver com o processo. Pare de descarregar em cima de pessoas um passado não resolvido. Ponha para fora da sala as pessoas que não têm nada a ver com a tua história. Não é justo filho pagar conta. Não é justo esposa, maridos, pagar conta. Isso não é honesto. A honestidade diante do Senhor, nesse processo de libertação, eu preciso de cura, eu preciso ser liberto, e muitos cristãos são enfermos, apesar de crentes genuínos, apesar de crentes libertos pelo Senhor, mas muitos cristãos doentes de alma, que ficam ainda em busca de cura em grupos de apoio, em grupos, e em grupos, e em grupos, e não acaba com tantos seminários, e com tantas coisas, em busca de quê? Claro que todos esses movimentos, e esses cursos, e esses encontros, e os grupos pequenos, são sempre muito valiosos, mas seja pois para fora quem não tem nada a ver com o assunto, porque isso vai contaminando. Seus problemas eram só com seus irmãos, agora os servos compraram a briga por você. E agora os servos estão contra os seus irmãos. Por quê? Porque você contaminou os outros. Sabe a diferença de contaminar para contagiar? Assim, nessa questão de relacionamento, contagiar é uma coisa boa, contaminar é uma coisa ruim. Então, às vezes, nós somos o povo de contagiar os outros para fazer o que é certo, assim, a caminhada boa, e às vezes a gente vai contaminando as relações. José, incrível como esse homem nunca azedou na vida. Esse homem, a gente não lê nas páginas das Escrituras, esse homem murmurando e nem sequer perguntando ao Senhor por que ele foi preso, por que foi vendido pelos seus irmãos, por que ele foi injustiçado.
Incrível como esse homem ele tinha um conceito de que Deus era Senhor sobre sua vida. Essa honestidade de pedir para que as pessoas saiam da sala não faz com que eu perca a bênção de chorar. Porque agora eu posso chorar legitimamente. O José chora de uma forma tão alta, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Versículo 2, chorar é um direito que nós temos. E quando nós ouvimos que chorar é para os fracos, e chorar em público demonstra uma certa fragilidade e fraqueza, a gente aprende com o Senhor Jesus que isso é exatamente o contrário. Porque Jesus chora em público. Ouvindo esses dias um certo pastor lá no concílio, um homem que ele jamais choraria em público, jamais. Ele fez, ele mesmo dizia, ele fez deu uma aula para a gente, deu uma matéria para a gente, e um dia falou que o pastor, é muito estranho quando um pastor ele chora em velório. Porque na verdade o pastor tem que segurar as pontas. Porque ali está todo mundo tão fragilizado. E seria o pastor, a pessoa que aguenta. É o homem que vai ter que pregar, é o homem que vai dar a palavra de consolo, é o homem que vai falar para a família. E o pastor desorganizado emocionalmente, não dá muito para ele fazer o culto fúnebre. E é interessante ouvir que essa palavra não faz muito sentido. É assim, ali seria um bom profissional. Jesus não foi. Ele chorou em público. E ao ponto de chamar os discípulos e dizer, gente, ora por mim. Porque a minha alma está profundamente angustiada. E angustiada até a morte. Chorar em público não é fragilidade. Chorar em público é um direito. Não que a gente vai precisar de plateia. Uma coisa não anula a outra. Por quê? Porque todo mundo já saiu da sala quem precisava sair. Agora eu vou chorar diante de quem eu preciso chorar. Eu não estou precisando de plateia para choro. Eu não estou querendo dar show através de lágrimas. Eu não estou querendo chamar a atenção de ninguém. Porque todos já saíram. Agora eu choro diante de quem é devido. A dor está no local devido. E assim ela vai ser tratada. Meus irmãos, eu acho muito interessante José, ele agora saber e fazer saber que todos, pelos outros, das suas fragilidades, da sua profunda dor. Segundo lugar, tratar o nosso passado, o processo de libertação interior, cura interior, com honestidade. Em segundo lugar, você precisa tratar com a sua identidade. Muito interessante o que foi dito aqui pelo Gilson. Jacó e Israel. Eu acho muito joia quando José, ele não se apresenta aqui no versículo 3 como eu sou o governador do Egito. Eu não sou o Senhor sobre esta terra. José ele se apresenta no versículo 3 como José. Eu sou José. Eu não tenho título. Nessa hora os meus títulos caem. Vi uma história de um homem que ele ligou, ele estava como vigilante numa grande empresa lá em Fortaleza. Isso foi verdade. E ele estava na portaria, num feriado desses nacionais que ninguém entra. E ninguém está lá dentro. Só que quem vai lá para a fábrica e decide ir lá para a fábrica é o dono da fábrica. E ele disse, eu estou chegando aí, por favor, abra o portão. Ele disse, não abro. Ele disse, abra o portão, por favor. É lei, aqui não entra ninguém hoje. Ele disse, filho, abra o portão. Quem está falando aqui, deu o nome dele. Ele disse, você sabe com quem está falando? Ele disse, não, senhor. Aí deu o nome dele. E o cara da portaria disse assim, e você sabe com quem você está falando? Ele disse, não. Ele disse, ainda bem. Ainda bem que você não sabe o que está falando. Mas não entra. Você sabe com quem você está falando? Eu já ouvi uma coisa interessante, não sei se foi o Mário Sérgio Cortella que disse quando alguém fala para ele assim, você sabe com quem você está falando? Ele tem uma resposta de mais ou menos 1 hora para essa pessoa. Para dizer quem essa pessoa é. Resumindo, é um nada. Porque a Bíblia já fala lá em Isaías 40 que as nações são perante o Senhor como um pingo d'água, um pingo que cai de um balde. Então, a gente pegar 6 bilhões de partes de um pingo d'água, sou eu. O José iria se apresentar aos seus irmãos como quem? Como José. Libertação espiritual não pode ser com seu título.
Libertação espiritual e a cura interior não pode ser pelo que você tem, pelo que você conquistou. Libertação espiritual e cura interior, ele não pode acontecer mediante o patrimônio que você possui. Porque o Senhor, ele quer curar você e eu. E quem tu é. E aquilo que você se tornou, mas você ainda é chamado pelo seu nome. Apesar de tudo que você passou, apesar de todas as cadeias que você enfrentou, apesar de todas as adversidades que você teve que lidar, qual é o seu nome? Você não perdeu sua identidade. Apesar de tanta lágrima que você já derramou e tantos escuros que você passou sozinho, mas você ainda não perdeu a sua identidade. Isso é extraordinário. Quando ele se apresenta diante dos seus irmãos, ele vai dizer: eu sou José. Eu não perdi o rumo de quem eu sou. Depois vem o que eu tenho que ser, eu deixei de ser. Mas eu sou José. Eu não acredito que existe outra possibilidade de o Senhor curar, o Senhor agir, sem uma identidade revelada. Quem você é, cara? Você é filho de quem? Quem é teu pai? Quem é sua mãe? Fala da sua história. Mesmo que seja algo tão difícil em alguns momentos. Como já falei aqui e repito, conheci um jovem que na sua certidão de nascimento estava ignorado e ignorado na filiação. Nome do pai ignorado, nome da mãe ignorado. Imagina isso, gente. Ele foi deixado num cesto de lixo. Conversar com esse jovem, entender um pouco a dor desse jovem. E uma coisa interessante, esse jovem mesmo assim, tendo o nome do pai ignorado e da mãe ignorada, ele sabia quem ele era. Incrível, né? Porque ele faz do órfão ele ser membro de uma família. Ele faz de uma estéril ser mãe de filhos. Ele integra aqueles que não são, agora como parte integrante de uma coisa muito fantástica. A nossa identidade não está necessariamente nos dramas que nós vivemos e nos traumas que passamos. A nossa identidade está num nome pelo qual nós somos chamados e um nome pelo qual o Senhor nos identifica. Você é Cledson. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso são identificações. Mas você pode dizer então: eu tenho um Deus que é o Deus do meu nome, da minha história. E assim começam as libertações. Para de se enganar. Para de reclamar de onde você nasceu. Estavam falando sobre sistema de cotas do governo. E como a questão da raça negra, ela precisa de alguns cuidados. Eu fiquei imaginando, eu sou meio assim, difícil de entender isso para mim. Eu não acho que existe necessariamente a necessidade disso. Mas respeito e não tenho uma posição formada. Eu só digo eu particularmente, porque eu acho que a maior dificuldade é quando você define grupos que é menos que o outro. Por mais que tenha história, eu entendo. Mas assim, você sabe qual é a dificuldade, meus irmãos, de você ser nordestino? Você sabe qual é a dificuldade? Muitos aqui são do Nordeste, mas você sabe qual é a dificuldade de você ser cearense? Você tem noção do que nós temos que enfrentar para chegarmos até aqui onde a gente chega? Você tem noção do que é enfrentar um preconceito só por onde você nasceu? E as brincadeirinhas são sim preconceituosas? Você tem noção do que é ser nordestino? E tem gente que gosta demais de zoar com isso. Mas você tem noção do tanto que isso dói? Talvez não tenha, mas se você for do Nordeste, você sabe do que eu estou falando. Você sabe noção do que é ser negro numa comunidade racista? Você tem noção do que é ter problemas na sua, na sua saúde e você não consegue emagrecer? Você sabe qual é o problema de você ter que lidar com isso? Dentro de uma comunidade que tem um padrão certinho? E quem foi que colocou esse padrão? Isso faz com que a gente perca a identidade, gente. Isso faz com que a gente perca a identidade e não sabemos mais quem eu sou. Escuta, cara, qual o teu nome? Cledson, onde você nasceu? Ceará. Porque se você negar isso,
eu não tenho como tratar em você, porque você vive uma farsa. Entendeu, irmão? Quem é você? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Esses aqui são meus irmãos. E quem são? Bandidos, assassinos em potencial, que quiseram me matar. Não fuja da realidade da sua família. Não tenha vergonha dos seus pais. Encare. Porque quanto mais você foge, mais o processo de dor e doença se instala. Quem é você? Isso eu sou o José. Meu pai ainda vive, mas eu sou o José. Para frente. Aí eu tive que encarar tudo isso, entendeu, irmãos? Eu digo assim, mas não tenho nenhum problema com isso, muito bem. Porque se eu tivesse problema com isso, eu não estaria pregando até hoje em púlpito, né? Eu sempre seria uma pessoa muito tadinha e coitadinha e precisando de um sistema de cota para nordestino para poder ser pastor, né? E eu não precisei de sistema de cota para nordestino para poder ser pastor. Seja bom. Faça o melhor que você puder. Vai estudar. Vai ler. Rala. Porque você não tem deformidades mentais porque você é nordestino. Né? Que a galera aí pregue melhor que você. Que a turma que se acha boa se expresse tão bem quanto. Porque agora estamos aqui. E que o nosso ex-presidente do STF, que era negro, que os outros estudem para chegar até onde ele chegou. Coisa boa, não é não? Mas eu sei quem eu sou. O processo de libertação começa quando eu encaro quem eu sou. Não foge, não. E tudo que eu sou vem com muita coisa do passado, porque eu sou, como eu disse, uma construção. Vamos para frente. Trate o seu passado com graça. Porque não tem como tratar do seu passado com graça e misericórdia. Convido você a entender assim, quando José, verso 4. Depois que José se identifica no versículo 3, o que José fala no versículo 4? Então disse José aos seus irmãos, o quê? Chega até mim, cara. Porque agora o mundo voltou, o mundo girou, o José agora é governador, o José é senhor, se ele quiser matar todo mundo, ele vai matar todo mundo. E o que o José faz? Chega até mim. Acesso. Não precisa ter medo, até mesmo porque o final do versículo aqui no 5, eles estavam extremamente atemorizados, no final do versículo 3, melhor, eles estavam com muito medo, porque já que José se identificou e ele era o governador, nós estamos agora em situações extremamente difíceis, ele vai nos matar, para nos punir pelo que fizemos. Tem pessoas na nossa vida que precisam de punição? Quando você canta o Sabor de Mel, você lembra de alguém assim? Vai me ver no palco esse negócio? Você canta essa música? Não? E vem alguém na sua cabeça? José, ele trata o seu passado com graça e misericórdia. Não há muros para o conserto. Não há trincheira para a paz. Não há investimento em separação quando eu tenho que acertar coisas com o meu passado. A gente tem que surgir além disso. E a gente vai ter que ser acessível. Chegue até mim. Eu não sou mais uma pessoa fechada. Eu não sou mais uma pessoa bloqueada. Já falamos disso. Eu não sou uma pessoa entrincheirada. Chegue até mim. Eu tenho acesso até você. Segundo, o nosso passado, existem pessoas, sim, que são culpadas, mas elas precisam ser consoladas pela culpa que elas possuem. Isso é muito Deus, gente. Assim, alguém cometeu algo muito danoso contra mim, e no dia que a gente vai prestar conta, sabe o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou consolá-la. Mas que coisa mais fantástica, isso é muito Deus. Porque era o dia realmente de combater tudo que fez, e bater pelo que tudo que fez, mas eu vou consolá-la. Existe um consolo agora, diante de toda a desgraça que fez na minha vida. Então as pessoas não precisam mais chorar pelo que fizeram por mim e a mim. O pai que abandonou vai ser consolado, a mãe que errou será consolada. O marido que falhou será consolado, a esposa que errou vai ser consolada. Eles não serão mais culpados e devedores, mas são consolados. Não existe processo de libertação sem o entendimento de que somos nós os misericordiosos. Não existe e nunca haverá cura no seu coração. Deixa Deus falar com você. Não existe caminhos de cura e de libertação interior enquanto eu não sou misericordioso.
Não existe, é impossível. Não existe outro caminho, não existe terapia, não existe livro, não existe compartilhamento, enquanto eu não libero quem fez o mal contra mim. Chegue até mim. Porque enquanto houver culpados na minha vida, nunca haverá cura na minha história. Nunca. Não chora mais não. Pelo que você fez por mim, não. Que Deus te dê paz. Porque agora, na minha história, tem alguém resolvendo a parada agora. José, ele possui um projeto de vida. Qual projeto de vida nós temos? Esse projeto de vida que José, ele possui, meus irmãos, como é que esse homem consegue enxergar Deus em todos os movimentos da sua história? Acompanhe comigo, por favor, a partir do final do versículo 5. Aquela frase que nós lemos aqui juntos. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Espera aí, dá para entender isso? Os irmãos pegaram José, venderam como escravo para o Egito. José viu quem? José viu Deus. Foi Deus que fez isso. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Verso 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E eu sou um instrumento de grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Não foi você, foi Deus. Entende por que agora eu consigo ser consolo? Entende por que agora eu consigo olhar com misericórdia e graça? Entende por que eu continuo sendo José? A despeito de qualquer coisa que eu tenha passado? Porque eu consigo enxergar Deus em toda a minha história. Eu sei que isso é complicado. Não para você, mas para todos nós. A soberania de Deus com responsabilidade humana. Isso é muito complicado. Assim, o que foi que Deus determinou e o que o homem é livre para fazer. Isso é muito complicado. Isso é uma discussão teológica que se arrasta há séculos e séculos. Mas escuta, existem 2 verdades. Mas para mim, uma delas sobressai. Deus controla tudo e todos. Porque nós não enxergamos um Deus que tem limites nas suas ações. Eu até queria, mas eu não pude evitar. Não pude evitar, não. Eu não quis evitar. E eu não querer evitar já é poder. Porque eu não quis é porque eu não tinha condições. Desculpe, eu não pude é porque eu não tive condições. Não quis é porque eu tinha condições e tomei uma decisão de não fazer. Entendem? Um acidente fatal, ouvimos agora, né, essa semana, de uma família, Rio Quente, São Paulo, casal de pastores. Faleceu e uma criança de 6 anos de idade. Na minha cabeça, por que Deus não levou todo mundo? Assim, vai entender a cabeça de Deus? Eu não entendo. Porque na minha cabeça, a melhor coisa que poderia ser para aquela criança era partir junto com seus pais. Mas 2 dias, no meio do mato, sozinha, no meio da pista, para depois identificar os pais, já mortos. Eu não consigo entender essa ação de Deus. Volta a uma frase. Um Deus soberano, a gente não entende. Um Deus soberano, a gente adora. Porque se você entender, você não adora. Entendeu? Pois é difícil entender. Porque soberania, meus irmãos, não dá para a gente entender, não. A gente só crê. Deus, o Senhor sabe o que você está fazendo, não sabe? E eu quero descansar crendo que o Senhor sabe o que você está fazendo. É só aí que a gente vai, gente. É só até aí que a gente vai. Ou você confia, ou você desiste. Mas em momentos da vida, a gente vai ter que orar e dizer, Deus, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo comigo, não sabe? Por isso eu vou dormir. Porque eu sei em quem eu creio. E eu sei aonde a minha vida está confiada. Eu sei. Senhor, tu sabe, o Senhor está vendo que me abandonou, não sabe?
mas o Senhor nunca me abandonará. Então eu vou dormir, sabendo que o Senhor nunca vai me abandonar. Eu só consigo enxergar Deus na minha história, disse José. E você? Porque quando eu só consigo enxergar Deus na minha história, eu não tenho mais culpados. Escuta, isso que você está chamando hoje de tragédia, vai ser uma bênção para você amanhã. Uma frase de José, que ela é muito conhecida. Vamos comigo lá para o último capítulo de Gênesis. Verso 19 ao verso 21. Verso 19 e verso 21. Jacó, ele morre. E depois que Jacó ele morre, os seus irmãos ainda não tinham acreditado que José tinha de fato perdoado. Os irmãos pensaram que José ele só iria manter a palavra enquanto o pai está vivo, para não ir contrariar o pai. E depois que José Jacó parte, que é o pai, os irmãos já ficaram com medo. Agora é a hora dele matar, e vai matar mesmo. Então eles não acreditaram naquilo tudo que José falou e no que estamos lendo lá no capítulo 45. Então José precisou reforçar ainda mais o que ele já tinha dito e vinha dizendo. Versículo 19. Respondeu José: não tenha medo. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais. Não, eu vos sustentarei, vocês, a vós outros, e a vossos filhos. Assim, mais uma vez, José consolou e lhe falou ao coração. Eu não estou no lugar de Deus. Você, não, eu não estou empurrando para debaixo da pedra. Não estou colocando uma pedra em cima. Não estou dizendo deixa para lá. Não, deixa isso para lá. Não, isso é complacência. E às vezes isso é covardia de encarar as verdades e as realidades que as pessoas fazem com você. Por isso que você se torna tapete dos outros. Deus não nos chamou para ser tapete de ninguém. Não é deixa para lá. Não foi nada não. Não, foi sim. E é exatamente por isso que você se torna um poço de ressentimento, um poço de mágoa, porque as pessoas vão fazendo com você o que bem entende, e você não tem força para dizer que o que você fez contra mim é muito grave. E é isso que José fez. Não, vocês fizeram um grande mal contra mim. Mas Deus pegou esse mal e reverteu em bem. E eu não estou no lugar de Deus para fazer com vocês o que vocês merecem, porque agora com vocês quem trata é Deus. Eu tenho um propósito de vida, e o meu propósito de vida é gerar vida. O meu propósito de vida é consolar os abatidos. O meu propósito de vida é manter a vida, é gerar vida, é manter a vida, é gerar a vida. Esse é o meu propósito de vida. Porque o meu propósito de vida não é matar pessoas e anular histórias. Porque Ele resolveu a minha história. E se Ele resolvendo a minha história, eu agora tenho um propósito. Não é mais obter, mas agora é administrar o dom que Ele me deu, que é o dom da vida. Se o Senhor nos deu mais um dia de vida amanhã, saiba de uma coisa, é para nós promovermos vida. E não administrarmos e promovermos e incentivarmos morte. Cura, libertação mediante responsabilidades pessoais, está numa visão de que Deus é controlador, sim, de toda a nossa história. Foi um grande mal que fizeram contra nós, e até mesmo foi um grande mal que nós fizemos contra nós e contra os outros. Mas quando nós chegamos diante do trono de graça e da misericórdia, nós recebemos do Senhor um poder que é indescritível, que como nós cantamos aqui, só Ele tem esse poder para mudar a nossa história. Aonde culpados não se sentem mais culpados. Aonde aqueles que foram responsáveis, eles não se sentem mais devedores. Eles estão livres de tudo isso. Porque Deus os visitou mudando a sua história. E mesmo enquanto vítima do processo, eu ainda sou um gerador de vida e não um coitado das mazelas que fizeram. Deus me enviou diante de vocês. Não está nada errado.
Não me lembro se foi no domingo passado que eu falei, gente, estou ficando velho. Ou foi no culto da ceia, não lembro. De um pastor que recebeu a sentença sumária da sua demissão. Domingo ou terça? Vou contar de novo, que também vocês não lembram. Foi na ceia, tá vendo? Viu? O que eu ia dizendo? Viu? Ficando velho. O pastor recebeu uma sentença sumária. Está demitido. Conversei com ele esses dias, conversa boa. Quando ele chegou em casa, chamou os filhos, chamou a esposa e foi agradecer a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus a demissão. E a mulher tomou um susto. Aí ela sentou. Meu Deus, eles vão me agradecer. Porque quando a gente disse assim, Senhor, as nossas vidas estão nas tuas mãos, a demissão faz parte do projeto. Aleluia, irmãos. Boa, então a gente vai dar as mãos e disse, Deus, obrigado por essa demissão. A gente não tem a menor ideia o que vai ser da nossa história daqui para frente. Não sei nem como é que eu vou pagar as contas e a roupa que eu comprei semana passada no cartão. Mas agora, se o Senhor me demitiu, opa, quem demitiu? O Senhor me tirou desse emprego. E eu só quero ver agora o que é que o Senhor vai fazer de mim. Vou fazer currículo bem feito, bonito, e vou distribuir. Eu só quero saber o que é que o Senhor está aí para frente para me aguardar. Mas não foi aquele miserável, desgraçado, vagabundo, não sei o que me demitiu, e escolheu outro, aquele miserável, espero que morra, comida de bicho, aquele negócio. Quer adoecer, meu irmão? Quer adoecer? Começa a murmurar. Começa a murmurar, começa a murmurar. Você quer ficar doente? Começa a murmurar, mas murmura muito. Reclama de tudo que tem, reclama de tudo que não tem, vai reclamando, vai reclamando, vai reclamando. Mas você vai ficar tão doente, mas tão doente do jeito que você sempre quis. Reclama do marido, reclama da casa, reclama do carro, reclama do menino, reclama da televisão, reclama do cachorro, reclama do tempo, reclama da chuva, reclama do sol, reclama de tudo, vai reclamando, reclamando. Você vai ficar bem doente do jeito que você sempre quis. Você vai ficar uma pessoa azeda, amargurada, ruim, ninguém quer viver com você. Assim, vai reclamando. Não dá graça por nada, não agradeça nada, se sinta uma vítima, se sinta uma pessoa que tem que ser beneficiada pela história, não gere vida para ninguém, não seja bênção para ninguém, tenha muito inimigo, tenha muito culpado, seu tio, seu avô, sua mãe, seu pai, seu irmão, tenha muitos culpados na sua história. Pronto, você vai ser uma pessoa extremamente doente, e certamente frequentador de círculo de libertação, querendo fogo do céu. Possivelmente é essa história. Para Deus mudar a minha sorte. Para Deus mudar a minha sorte. E para Deus mudar a minha sorte. E Ele vai dizer assim, qual o seu nome? Aí você vai ter que responder, ódio. Qual o seu nome? Rancor. Qual o seu nome? Eu te conheço. Ele diz, amargura. Porque você perdeu a tua identidade. Você virou um mal personificado num corpo. E a alma já perdeu. Eu não acho que Jesus quis dizer que ganhar o mundo inteiro perde a alma. Eu acho que Jesus não quis dizer o aspecto salvífico. Eu acho que tem algumas verdades aí. Porque quem ganha o mundo inteiro não tem mais alma. Porque vai ter que cuidar de todo o patrimônio que ganhou. E quem tem que cuidar de todo o patrimônio que ganhou e com medo de perder, nunca mais vai conseguir dormir direito. E quem não dorme direito não tem um estado emocional que preste. E quem não tem estado emocional que preste não tem alma. José, ele olhou para os seus irmãos e disse, gente, eu sou um agente de um grande livramento. Essa criança de 6 anos de idade, que perdeu seus pais de uma forma tão trágica, essa criança ela poderá ser um revoltado na vida, ou essa criança vai ser um instrumento de grande livramento. Quero encerrar.
Não há um homem nas Escrituras, não há um homem na história da igreja que não tenha sido ferido duramente. Não há. Procure qualquer homem que impactou a história da igreja e veja se ele não foi ferido profundamente. Pessoas de olhos secos, eles destroem vidas. Aqueles que regaram a história da igreja são pessoas que lacrimejaram em quase todos os seus passos. São homens de olhos marejados, não homens de olhos secos. Pessoa que não chora, geralmente são as pessoas mais terríveis para a gente se relacionar. Pessoas marejadas se tornam Cristo, porque sabe o tanto que dói, mas sabe o seu propósito de ser um agente de grande livramento. Nós não estamos no lugar de Deus, gente. Deus tomou, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Mas você seja uma bênção. Você só tem um propósito na vida: ser uma bênção. Não compete a você nem abençoar a gente, porque a gente não vai ter condições de fazer isso. E nem, muito menos, de amaldiçoar. A gente só tem um propósito: seja bênção. Seja um grande instrumento de livramento. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto.